Há pessoas que passam a vida inteira esperando a sorte mudar. Esperam um golpe de sorte, um contato certo, uma oportunidade inesperada, um dinheiro que caia do céu. Mas a Bíblia nunca ensinou prosperidade como um acaso. A palavra nunca apontou a sorte como uma fonte de provisão. Pelo contrário, as escrituras são claras. Prosperidade é consequência direta de obediência aos princípios. E aqui já começa o confronto que muitos não gostam de ouvir, porque é mais confortável acreditar que não prosperamos por culpa do sistema, do governo, da família, da infância difícil ou da falta de oportunidades ou conhecimento. É mais fácil chamar de azar do que encarar que muitas vezes o que nos falta é justamente o alinhamento perfeito com os princípios do Senhor. A Bíblia não diz bem-aventurado o sortudo. A Bíblia diz bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, 1 e 2 declaram: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Isso é sorte? Não, isso é resultado de caminho. Note algo importante aqui: não foi sorte, é caminho, não é acaso, é decisão diária. A prosperidade, segundo a Bíblia, começa no temor do Senhor. E temor não é medo, é submissão. É alinhar decisões financeiras, profissionais e pessoais à vontade perfeita de Deus, mesmo quando isso custa algo no curto prazo. Obediência quase sempre dói antes de prosperar. Sorte não dói. Obediência dói porque confronta a carne e exige renúncias. Vivemos numa geração que quer colher sem plantar, prosperar sem renunciar, crescer sem corrigir hábitos inoportunos. Mas Deus não prospera a atalhos, Ele prospera caminhos corretos. Em Deuteronômio 28, vemos uma das passagens mais claras sobre prosperidade. Deus diz: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, cuidando em obedecer a todos os seus mandamentos, bendito serás na cidade e bendito serás no campo. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro. É isso que diz a palavra de Deus. E logo depois ele diz assim, ele deixa muito claro: se não houver obediência, as bênçãos cessam, acabam. Isso nos ensina algo muito sério. Prosperidade não é um evento espiritual isolado, é um estilo de vida alinhado. Muita gente ora pedindo prosperidade, mas vive em constante desobediência financeira. Gasta sem controle, faz dívidas irresponsáveis, mente, sonega, engana, não honra os compromissos, não é fiel no pouco, não administra o que tem com sabedoria e depois diz que Deus não responde. Mas Deus não abençoa a desorganização chamada de fé. Ele não multiplica aquilo que não é administrado com o temor do Senhor. Jesus foi muito claro quando ele disse: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Isso não é uma metáfora bonita, é uma lei espiritual. Prosperidade bíblica aqui começa com fidelidade, quando ninguém está vendo. Começa quando você honra os seus contratos, mesmo quando poderia dar um jeitinho. Começa quando você devolve o que pegou emprestado, quando você não gasta mais do que ganha, quando você diz não para compras que alimentam vaidades, mas comprometem o seu futuro.
Em Provérbios 10, 22, diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Como enriquecer? Com a bênção do Senhor. Isso significa que a prosperidade que vem de Deus não vem acompanhada de ansiedade, de perdas, de culpa, de medo, de noites sem dormir ou da destruição familiar. Quando essa prosperidade vem pela obediência, ela traz paz verdadeira. Observe os homens que prosperaram na Bíblia. Nenhum deles foi descrito como sortudo. Abraão prosperou porque obedeceu, mesmo sem saber para onde ia. José prosperou porque permaneceu fiel, mesmo sendo traído, esquecido e até injustiçado. E Isaac prosperou porque permaneceu fiel, sendo traído, esquecido e injustiçado. Não, esse era José. Isaac prosperou porque não saiu da terra quando Deus mandou ele ficar. Ele permaneceu mesmo tudo empurrando ele a sair. Mesmo em tempos de crise, Isaac permaneceu. Gênesis diz que Isaac semeou em tempo de fome e colheu em 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Não foi o clima, não foi a economia, foi a obediência. Isso confronta diretamente a mentalidade moderna que diz: o problema é o país, o mercado, o tempo. Não. O problema quase sempre é o desalinhamento espiritual com os princípios eternos. A obediência não é apenas moral, é prática. Deus se importa com você, como você ganha, como você gasta, como você administra, como você reparte e como você planeja. Em Provérbios 21:5 afirma: os planos do diligente conduzem à fortuna. Planejar não é falta de fé, é expressão da sabedoria. Improviso constante não é espiritualidade, é irresponsabilidade. E outro ponto que muitos ignoram aqui: Deus não prospera quem ama o dinheiro mais do que ama a Ele. A Bíblia não condena o dinheiro, ela condena o amor ao dinheiro. Porque quando o dinheiro se torna o seu senhor, então Deus deixa de ser o seu senhor. Jesus disse algo muito forte: ninguém pode servir a dois senhores. E muita gente tenta servir a Deus no discurso, mas serve ao dinheiro nas decisões. Trabalha sem descanso, sacrifica a própria família, a saúde, o caráter, tudo em nome de crescer. Isso não é prosperidade bíblica, é uma escravidão moderna. Prosperidade verdadeira inclui descanso, equilíbrio, propósito. E Deus estabeleceu o descanso como um princípio espiritual. Quem nunca descansa está dizendo na prática que não confia que Deus sustenta. Outro princípio aqui ignorado é a generosidade. Não é uma barganha, mas é um reflexo do seu coração. Provérbios diz: a alma generosa prosperará. Quem só retém, trava o fluxo, mas quem só pensa em si, limita o agir de Deus sobre a sua vida. A generosidade, ela não começa quando tem sobras, ela começa quando há temor do Senhor. Mas aqui é importante esclarecermos que generosidade não é irresponsabilidade. Deus não manda você dar o que não pode e deixar sua casa em caos. Não, Ele manda você ser fiel, organizado e sensível à direção do Espírito Santo. Então, a obediência também envolve saber dizer não para oportunidades que parecem ser boas financeiramente, mas comprometem a sua consciência com a palavra.
Todo dinheiro que viola princípios espirituais cobra um preço alto depois. Às vezes não é imediatamente, mas cobra. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor são caminhos de paz. Se o dinheiro chega trazendo conflitos, mentiras, opressão, afastamento de Deus, ele não veio como bênção, mesmo que pareça ser prosperidade. E é aqui que está um segredo que poucos pregam, poucos falam. Deus muitas vezes atrasa a sua prosperidade porque está te protegendo. Se Ele te desse agora o que você está pedindo, isso te destruiria. Prosperidade sem maturidade gera soberba, queda e afastamento. Por isso, antes de mudar o seu nível financeiro, Deus muda o nível de caráter. Antes de liberar recursos, Ele trata o seu coração. E antes dele abrir portas externas, Ele vai fechar brechas internas. A prosperidade que vem da obediência é progressiva, sólida e sustentável. Não explode e desaparece. Ela cresce como uma árvore plantada junto de ribeiros de água. Em Salmo 1 diz que quem medita na lei do Senhor de dia e de noite prospera em tudo o que faz. Meditar não é apenas ler, é aplicar, é pôr em prática. Quando você se alinha a sua vida financeira à palavra de Deus, algo muda espiritualmente. O céu coopera, portas se abrem, ideias surgem, discernimentos aumentam. E o mais importante, você prospera sem perder a sua alma. Não é sorte, nunca foi sorte. É obediência silenciosa quando ninguém aplaude. É fidelidade quando parece pequeno. É temor quando o mundo chama de burrice. E no tempo certo Deus honra. Porque a prosperidade que vem da obediência não depende da economia, de pessoas ou de sorte. Ela depende de um Deus que vela pela sua palavra para cumpri-la. E quando o Senhor prospera, então ninguém impede. Aleluia, grandioso é o Senhor. Muito boa essa palavra. E comenta aí o que você tem aprendido no meu canal. Os seus comentários ajudam muito no crescimento e na divulgação dessa mensagem. Agradeço a todos que dão like, né? Não esqueça de dar o seu like e também se inscrever no meu canal. Se você já é inscrito, muito obrigado. Deus te abençoe grandemente, tá? Então fique com essa palavra, com essa mensagem. Em nome do Senhor Jesus. Amém.